A gente caminha agora para o nosso sétimo, último painel que vai fechar essa discussão, esse dia tão produtivo, esse seminário. Enquanto a gente está fazendo as despedidas do sexto painel, eu já vou convocando os participantes do sétimo painel para já virem caminhando, começando pelo nosso moderador, Sérgio Chaves, subsecretário de Transição Energética e Sustentabilidade da Cenemar, que é a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar. Ele vai moderar esse sétimo painel, que vai falar sobre o futuro, próximos passos, o combustível do futuro, novas políticas para o setor de óleo e gás. Participam desse painel também Marcelo Cavalcante, superintendente de biocombustíveis e derivados da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, Celso Bastos, head de Relações Institucionais da Gás Verde, e Cláudia Oliveira, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Raízen. Por favor, peço que todos tomem seus lugares para a gente caminhar para o fechamento. Muito obrigada pela participação, gente, desse nosso último e importante painel. A gente vai terminar esse dia tão produtivo, como eu disse, olhando para o futuro, falando sobre os próximos passos. Todos aqui? Falta? Quem falta, gente? Agora sim, todo o time completo para a gente começar essa partida final. Sérgio, a palavra é sua como mediador desse nosso painel. Boa conversa. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria primeiro de cumprimentar os fortes que resistiram até o final do painel, após um longo dia de discussões aqui, algumas baixas que nós tivemos aqui por impossibilidade, mas é um prazer estar aqui grande no final desse longo dia aí com uma grande equipe. Estou aqui com o Marcelo, o Celso e o Cláudio, para a gente falar um pouquinho sobre a evolução. Nós passamos aqui o dia discutindo o setor de óleo e gás, de diversos aspectos, por diversas óticas, e agora a gente está aqui para conversar sobre o futuro, sobre os próximos passos, né? Como é que o setor vai se desenvolver, tá? Então, o setor de óleo e gás, ele pode sofrer uma influência bastante interessante das novas energias, das ditas energias renováveis. Então a gente vai discutir aqui o combustível do futuro, nós vamos discutir aqui novas políticas, né? Então, à medida que a transição energética caminha, que a transição energética anda no mundo como um todo, o Brasil está muito bem posicionado em função da experiência que a gente tem na exploração do óleo e gás, né? Então, acho que essa experiência pode ser utilizada, né, com as novas energias, para que a gente desenvolva esse setor de uma maneira robusta, de uma maneira bastante importante. E vamos analisar também como é que essas novas políticas podem impulsionar a competitividade aqui do nosso mercado global. Eu vou começar com o Marcelo. Nós temos aqui 3 empresas hoje, três panelistas, uma empresa que estuda energia e 2 empresas geradoras de energia. Tá? Então, eu vou começar com o Marcelo, que é da EPE, da Empresa de Pesquisas Energéticas, que é uma empresa pública ligada ao Ministério das Minas e Energias e que tem aí o foco no planejamento da política nacional de energética nacional, né? E dentro desse olhar de planejamento, desenvolver a infraestrutura, de apontar aí como é que vai ser a infraestrutura energética do Brasil, eu te pergunto, com esse olhar, quais as principais oportunidades e desafios que a EPE identifica na integração dos combustíveis alternativos à infraestrutura logística e regulatória atual do setor de óleo e gás, especialmente considerando as metas de descarbonização que o Brasil tem? Boa tarde. Saúdo a todos aqui também do painel e a todos que permaneceram aí persistentes até o final da tarde para acompanhar esse último painel e fechamento. Obrigado, Sérgio, pelo convite, obrigado pela pergunta inicial de aquecimento, né? Aqui a gente vai fazer um bate-papo. Bom, de fato, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética,
é uma empresa pública que muito ajuda a disseminar informações, a trazer para o público em geral, aqueles que querem, desejam ter interesse, desejam ter acesso a informações da demanda energética, na questões de oferta, análise de geopolítica, entre outros tantos estudos que a gente participa, que a gente faz, e deixa disponível a toda a sociedade. A disponibilidade é ampla, tá? Vários dos estudos que nós desenvolvemos estão disponíveis gratuitamente, o acesso é gratuito. E indo um pouco mais para a sua pergunta, Sérgio, nós, na EPE, fazemos o apoio ao planejamento energético nacional e temos o cuidado de olhar, através da técnica de cenarização, de olhar para o futuro e as possibilidades desse futuro, o que o futuro nos reserva em termos de desafios e oportunidades. E nesse sentido, a EPE, por exemplo, nos últimos tempos, contribuiu com apoios como o suporte ao desenvolvimento do combustível para o futuro, né? Um programa que foi aí ventilado e passou pelo Congresso Nacional. Nós temos hoje uma lei que retrata vários novos combustíveis, várias possibilidades de combustíveis olhando para frente. E todo o desenvolvimento dessa cadeia é, sim, desafiador. Então, além disso, trazendo aí um pouco para a sua pergunta que versa sobre descarbonização, eu vou dizer que é muito importante a gente ressaltar isso sempre nas nossas falas, que o desafio do mundo, num mundo em transição, é sim o olhar para a descarbonização. E o desafio do Brasil não é diferente, mas é importante olharmos para como o Brasil, de certa forma, utiliza, né, emite o seu carbono. E é diferente do resto do mundo. Na parte energética, o Brasil não é, vamos dizer assim, a grande responsável pela sua emissão. Nós temos outros dois grandes pilares que envolvem isso. Ainda assim, o Brasil quer, e a materialização da Lei de Combustível do Futuro é uma realidade, isso mostra isso. O Brasil quer assumir, sim, protagonismo de descarbonizar o setor. Mas, para algumas rotas, é importante ressaltar que a dificuldade de se criar toda uma infraestrutura logística soma desafios num já desafiador encontro entre oferta e demanda desses combustíveis. Então, a sua pergunta, ela começa: como a infraestrutura atual ajuda e apoia essa descarbonização? Ora, aproveitando o que nós já temos de infraestrutura, existem algumas possibilidades que a própria Lei de Combustível do Futuro permite, né, vislumbrar novas misturas, novas composições de combustíveis e que podem sim utilizar total, parcialmente, a depender do interesse, as infraestruturas que aí estão. Tá? E isso acho que responde inicialmente a pergunta e passo aí para os demais debaterem. Ainda vou voltar a conversar contigo sobre como que a EPE trabalha nessa questão da determinação das demandas, né? Eu queria passar agora aqui para o Celso. Celso, que é da Gás Verde, e a Gás Verde é a maior produtora de biometano da América Latina, né? Com operação, se não me engano, em 6 estados, inclusive no Rio de Janeiro. Vocês transformam o biogás, né, proveniente de resíduos sólidos urbanos em biometano, que é um substituto para combustíveis fósseis e um mega exemplo aí de inovação. Dentro disso, eu queria te fazer a seguinte pergunta: como é que a Gás Verde vê a expansão do biometano na matriz energética atual nossa e contribuindo aí dessa maneira para uma agenda aí mais sustentável? Primeiramente, muito obrigado por todo mundo que ficou até a última mesa aqui, né, com a gente, para conversar um pouquinho sobre toda essa parte de transição, né, isso que é tão importante no mundo atual.
Nós, na Gás Verde, né, somos a maior produtora de biometano da América Latina. A Gás Verde é uma empresa do Grupo Urca. O Grupo Urca é, na verdade, um one-stop shop de soluções ambientais. Então, a gente encontra soluções de descarbonização para os nossos clientes, geralmente através de energia, e uma delas é justamente o biometano. O biometano nada mais é do que uma molécula praticamente igual aí à do gás natural, só que ela tem um atributo ambiental, que é justamente por dar finalidade em algo que é relativamente complexo. E como você bem disse, no caso das plantas, né, da Gás Verde, uma aqui no Rio de Janeiro, em Seropédica, produzindo 160 mil metros cúbicos dias, e mais uma outra planta em São Paulo produzindo aproximadamente 30, a gente transforma o biogás que ele é produzido no centro de tratamento de resíduos em biometano e leva até o nosso cliente final, permitindo que essas operações, essas grandes empresas como Ambev, Haleon, Vesuvius, né, L'Oréal, possam atingir suas metas de descarbonização e possam caminhar aí para os seus reais objetivos aí que foram traçados, né? A gente vê com muita expectativa essa introdução do biometano na matriz energética nacional. Hoje são poucas plantas, né, produzindo biometano aqui no Brasil, mas a gente acredita que esse cenário vai mudar, está mudando, né, e vai melhorar ainda em breve. Hoje a Gás Verde produz um pouco menos aí de 200 mil metros cúbicos dia, e até 2028 a gente vai estar produzindo mais aproximadamente aí 650 mil metros cúbicos dia de biometano. Particularmente, né, a gente é bem concentrado aqui no estado do Rio de Janeiro. Além de Seropédica, até 28 a gente vai estar produzindo também em Nova Iguaçu, em São Gonçalo. E a gente acredita que o principal, né, óbvio que a gente abastece clientes industriais, abastece clientes mais comerciais, são diversas operações que a gente usa para descarbonizar a operação dos nossos clientes, mas o que a gente tem visto aí com bastante otimismo, né, é a introdução do biometano, assim como a introdução do gás natural na matriz rodoviária nacional de transporte. A gente está com um programa totalmente inovador agora no Grupo Urca, né, através da Gás Verde, que é a frota carbono zero, né? Então, existia um certo gap do mercado entre mudar do que já se é feito no Brasil há muito tempo, né, que é o transporte a partir do diesel. A própria introdução de veículos a gás natural tem aquele receio de uma mudança de algo que é novo, né? Ninguém quer assumir mais risco para a sua operação. Então, o que a gente fez foi justamente se antecipar ao mercado e criar esse produto inovador, que é poder permitir que o cliente possa alocar o nosso caminhão abastecido com biometano, com toda a manutenção já sendo coberta pelo contrato, né? E isso facilitaria a migração para esses clientes para uma matriz rodoviária aí mais neutra. Que justamente, né, a gente já tem a evolução de ter o gás natural substituindo o diesel, mas o biometano ele é 100% renovável, né? É um produto realmente totalmente premium, e a gente vê com muito bons olhos aí essa introdução do biometano na matriz energética nacional. Bom, isso é muito bacana, vai ao encontro aí do nosso programa de corredores sustentáveis que a Secretaria desenvolveu. E a entrada do biometano é fundamental, porque resolve um problema ambiental gravíssimo dos centros urbanos, que é a questão dos resíduos sólidos que são gerados. Então, aí, parabéns aí para... A gente agradece muito a Secretaria, né, pela criação desse programa, né, que vem criando corredores azuis. A gente vem tentando encontrar soluções também de abastecer mais postos, né, e participar ativamente do programa. Óbvio que é um mercado muito incipiente ainda, são muitas dificuldades, mas acho que se a gente for olhar os últimos anos, realmente foi uma mudança muito favorável para o mercado de biometano, e isso vai continuar acontecendo. Com certeza, todo grande caminho começa com um pequeno passo, né? Então isso é fundamental. Queria passar aqui agora para o Cláudio Oliveira, que é da Raízen. Excelente. Cláudio Oliveira, que é da Raízen, né? Que a Raízen é uma empresa de energia que é a maior produtora, líder mundial, né, de produção de etanol de cana-de-açúcar, e que investe fortemente no etanol de segunda geração. Isso é um exemplo de inovação no setor energético, é um orgulho para todos nós. Tenho certeza que está nervoso pelo que está acontecendo neste exato momento lá em Londres, na IMO, em que estão sendo decididas a questão da descarbonização do transporte marítimo e os biocombustíveis. Nós estamos lutando fortemente para mantê-lo na pauta, e a Raízen com etanol é um grande candidato aí para fornecer combustível aí para o nosso transporte marítimo no futuro.
Cláudio, eu queria fazer para você a seguinte pergunta. Como a Raízen, sendo líder em biocombustíveis avançados, avalia e se insere nesse movimento de transição energética, onde a gente ainda tem, durante muito tempo, a coexistência, né, de tecnologias ditas limpas e o setor tradicional do petróleo? Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigado aí pela pergunta. Os biocombustíveis, especificamente, eles têm um papel muito importante e o interessante é que não como substitutos, né, dos combustíveis tradicionais, dos combustíveis fósseis, né, mas como aditivos a esses combustíveis, o que certamente vai permitir uma transição muito mais suave do que a inicialmente imaginada, né? Então, a gente tem uma infraestrutura já formada, como você citou aqui, a gente tem toda a cadeia de postos, a gente tem uma solução desenvolvida ao longo do tempo aqui no Brasil, que foi super provada. Então, assim, a gente não tem nenhuma restrição a que a gente faça uso dos biocombustíveis nesse processo de transição. E é importante a gente perceber o que está acontecendo no resto do mundo. Você pega, por exemplo, a Europa e alguns países da Ásia, houve uma certa frustração com relação ao desenvolvimento do hidrogênio verde e mesmo da eletrificação das frotas. E isso tem empurrado esses países, e a Europa está agora discutindo isso com mais intensidade, a que se criem também mandatos de adição, e aí, de novo, de biocombustíveis aos combustíveis convencionais. Então, assim, a gente tem uma posição extremamente confortável nesse sentido, e a isso ainda aliado ao fato de que a gente tem uma extensa cadeia na produção de biocombustíveis, que é uma cadeia que tem uma importância social imensa, porque ela envolve muitos atores, a parte toda agrícola, a parte logística, que é super importante nesse processo todo, o setor industrial propriamente dito e toda a cadeia de distribuição de combustíveis. Então, assim, a gente tem uma solução testada, que tem benefícios, além do benefício social, um benefício obviamente ambiental, porque a gente reduz as emissões, né? E tem também o benefício econômico, porque hoje, especificamente na adição de etanol à gasolina, é indiscutível, já que nós somos net importadores de gasolina aqui no Brasil. Então, assim, é tudo de bom num pacote só. Excelente nesse ponto. E dentro daquele princípio de não abandone o seu microfone, não. Os últimos serão os primeiros. Eu queria já começar a segunda rodada de perguntas contigo. Perfeito. E abordando um assunto que eu creio que é de interesse de todos aqui. Em outubro do ano passado, foi promulgada a Lei do Combustível do Futuro, né? Então, na sua opinião, quais são os principais benefícios que advém da promulgação dessa lei? Olha, eu vou destacar dois marcos, né? O combustível do futuro trouxe toda a segurança regulatória que a gente precisava para desenvolver essas novas soluções ou para expandir as soluções que já existem, né? Então, por exemplo, no caso dos biocombustíveis, o que houve foi estabelecimento de um marco acima de qualquer dúvida, e com previsões de crescimento. E, obviamente, esses crescimentos são todos pautados em avaliações técnicas e econômicas, né? Então, a gente tem as misturas que foram aprovadas para o etanol na gasolina, que vão desde os atuais 27% até 35%, e a gente já está bem próximo de adotar o E30, né, a mistura de 30%, e no caso do biodiesel também, o biodiesel, adição ao diesel, indo desde os 14% atuais até 22%, 24%, 25%. Bom, então, esse é o primeiro ponto. Além de trazer possibilidades ao desenvolvimento de combustíveis avançados com insumos já existentes no Brasil. Então, a gente tem toda a discussão sendo feita hoje para a SAF, né, o Sustainable Aviation Fuel,
e que tem como uma das rotas bem discutidas e já avançadas o álcool to jet, que é usar o etanol de primeira ou de segunda geração como insumo básico para o desenvolvimento do querosene de aviação sustentável. E, além disso, eu queria destacar também a questão do RenovaBio. O RenovaBio foi um programa que antecedeu o Combustível do Futuro e que trouxe toda a base para o desenvolvimento sustentável dessa cadeia. O RenovaBio ele foi, de fato, o primeiro programa de crédito de carbono regular no Brasil, e ele, através de um programa assim, bastante criterioso, ele classifica os produtores através de um instrumento chamado de RenovaCalc. Esses produtores eles são classificados e, a partir da sua classificação, eles podem emitir os certificados chamados de CBIOS, né? E os CBIOS são vendidos no mercado e as receitas são aplicadas no desenvolvimento desses biocombustíveis. Então, é uma forma sustentável de você desenvolver. Então, eu acho que o RenovaBio, adicionado a toda a segurança que veio com o advento do combustível do futuro, criou as condições ideais para esse desenvolvimento. E aqui, não só biocombustíveis, né? E outras opções que, inclusive, também somos fabricantes aí de produtores de biometano, de biogás e biometano, a partir de resíduos da produção do etanol de primeira geração. Então, assim, de novo, temos condições ideais para o desenvolvimento desse mercado e lideramos uma transição assim energética das mais bem pavimentadas no mundo. Ok, obrigado. Passar aqui para o Marcelo. Marcelo, como é que a EPE visualiza, como é que os estudos que vocês têm feito ali sobre oferta e demanda de combustíveis sustentáveis têm orientado a formulação de políticas nesse setor, como, por exemplo, a Lei do Combustível do Futuro? E o que ainda falta regular, o que ainda falta tratar em termos de planejamento energético para HVO, SAF, etc. O que você pode falar para a gente sobre isso um pouquinho? Obrigado pela pergunta, Sérgio. Deixa eu iniciar reforçando as palavras do Cláudio, né, e até fazendo um convite ao Celso depois para a gente conversar mais, porque esse programa aí interessa aos estudos da EPE. Então, começando a pergunta de como a gente faz os planos, né? A EPE desenvolve planos tanto decenais quanto planos de mais longo prazo, né? A gente chama de Plano Nacional de Energia, ou PNE. Começando pelos planos decenais, né? Acabou de ser autorizada a publicação do PDE 34, cujos cadernos já estavam no site, né? Disponível para quem quisesse ter acesso, mas o plano na sua íntegra ele vai ser publicado agora. E a gente, dentro de um plano decenal, a gente tem um conjunto de modelagens que analisa a oferta e demanda, com otimização, uma equipe de primeiríssima qualidade que trabalha com isso e avalia setorialmente a demanda energética nacional e a capacidade de oferta, a necessidade para aquele atendimento. Então, isso é o exemplo para o médio prazo, vamos chamar assim, né? A pergunta mais específica voltada para combustíveis avançados, eu vou citar o exemplo de um caderno que nós fizemos. Caderno, gente, é basicamente uma forma, a gente tipificou produtos. Caderno a gente chamou como se fosse uma apresentação em PowerPoint, só que autodidata. Você não precisa do apresentador. Então você mostra e entrega à sociedade algo mais de rápido consumo, tá? Então você basicamente consegue, lendo o caderno, ter como se fosse um apresentador ali te passando aquele conteúdo de uma forma rápida, simplificada. E nós fizemos um caderno para o SAF, explicando, né, toda a equipe de biocombustíveis participou disso, lá na EPE, e isso serviu de base para as discussões, primeiro, dando mais transparência à sociedade, porque o caderno está público, e segundo, dando suporte ali ao Ministério para eventuais dúvidas, de bastidor mesmo, né? A gente faz assim, faz assado.
Vou dar continuidade na fala só para complementar, para falar um pouquinho de PNE também. O plano de mais longo prazo, ele tem uma outra importância, uma outra periodicidade, ele é a cada 5 anos, e uma outra importância. É um olhar que você literalmente precisa sair da caixa, você precisa abrir a mente. Você não está olhando para os próximos 10 anos, que tem o seu desafio dado. 10 anos pode acontecer isso, pode não acontecer aquilo. A gente já conhece algumas questões que funcionam mais rapidamente no Brasil, outras que são um pouco mais morosas. Então, quando você olha o universo de 10 anos, você tem alguns limitantes. Quando você olha o universo de longo prazo, você precisa se voltar mais para um olhar para fora, ver as tecnologias que estão aí, as possibilidades, como elas podem ser colocadas e aplicadas no Brasil, e esse é o desafio de um plano de mais longo prazo, um plano no caso a gente está indo nesse PNE agora, que está em execução, até 2055, onde esses combustíveis, por exemplo, o SAF, eles penetram mais intensamente na matriz. E aí eu vou pegar a fala do Cláudio para dizer, não é substituição plena. Claro que depende do cenário, né? Tem cenários que você vai para uma descarbonização mais forte. Então a intensidade dessa penetração e até a substituição ela ocorre. Mas há cenários um pouco mais abertos nesse sentido, onde o foco é o atendimento da demanda energética. E lembrando que esse atendimento, ele tem não só o viés econômico do empreendedor, o viés ambiental do olhar que hoje muito se ressalta para a descarbonização, mas também o viés social. Você entrar ou não entrar numa atividade econômica gera empregos, como foi comentado aqui mais cedo, gera profissionais, oportunidade para profissionais, e toda uma cadeia que está por trás, né, basicamente toda essa base que a gente está discutindo aqui. Então, é pensar no futuro. Combustíveis alternativos, combustíveis, né, mais avançados, trazem oportunidades, mas a demanda energética mundial tem uma expectativa de crescimento de mais 30% nos próximos 15 anos. Então, é muita demanda energética. A gente consegue atender só com novos combustíveis, só com esse desafio, só com eletrificação, tem espaço para todos, tem espaço para tudo. Então, eu reforço as palavras do Cláudio no sentido de que tende a ser mais complemento, sobretudo nessa parte inicial, nos primeiros anos, é muito mais complemento e pegando carona na infraestrutura, muitas das vezes, quando possível, do que propriamente rivalidade entre. Então, o Rio de Janeiro, que produz muito petróleo, vai continuar produzindo pelos próximos anos, pode continuar tentando produzir, deve continuar investindo, buscando o investidor, porque demanda energética continuará existindo por muitos e muitos anos, e as novas tecnologias não vão conseguir absorver nos próximos anos, nos próximos poucos anos, ou médio prazo, toda essa demanda energética, e a gente precisa de novo atender questões que vão além só da ótica ambiental ou só da ótica econômica, mas precisa, para a sustentabilidade, pegar o tripé, onde também se enquadra a questão social. Então, a EPE está sempre atenta a esse olhar pelas 3 esferas para o seu planejamento. Obrigado. Excelente, muito bom. Celso, voltando a bola para você, como é que a Gás Verde, como é que vocês avaliam a questão da promulgação da Lei do Combustível do Futuro, como é que isso está afetando, ou qual é a perspectiva que isso vai afetar o teu setor? Eu vou pegar um pouquinho o gancho do que o Cláudio falou, né? O
o Cláudio descreveu bem esses dois programas mais recentes, foi o caso do Combustível do Futuro e do RenovaBio. Qual que é a importância de programas como esse? Porque eles dão indicativos claros de que os agentes econômicos podem seguir naquela direção. Então saiu, por exemplo, agora a lei do combustível do futuro, algumas semanas depois a gente teve a chamada pública da Petrobras para a contratação de biometano, que já é mais um indicador de que uma empresa grande, a maior empresa do Brasil, a maior produtora de petróleo do Brasil, está estudando a possibilidade de comprar, de executar uma ferramenta que é descrita, que é regulamentada através do combustível do futuro. Aí a gente vê aqui o Marcelo também comentando sobre todo o desejo da EPE de estar entendendo soluções novas, como a que a Gás Verde está oferecendo agora, através do programa Frota Carbono Zero, e também planejar tudo que a gente tem de dado, tudo que a gente tem de informação, para poder tentar, de alguma forma, permitir que os players possam entender e ter acesso a essa informação e poder tomar suas melhores decisões. Esse tipo de criação de programa governamental aliado ao planejamento por empresas que trabalham toda essa parte de entendimento, né, do mercado de energia. Nós, que somos os produtores, né, dessa molécula renovável. O Cláudio, que tem uma rede aí maravilhosa, a maior rede do país, de distribuição desses combustíveis. O programa do Estado do Governo do Rio de Janeiro, que cria esses corredores azuis para que uma nova tecnologia possa adentrar esse mercado. Então, a soma desses fatores que é o que permite que a gente vença aquele velho dilema que tem do ovo e da galinha. O que vem primeiro? Não vem nada primeiro, as coisas vão acontecendo, cada um vai fazendo um pouquinho, cada um vai resolvendo um problema, cada um vai atacando o que é possível atacar, e quando a gente vai ver, alguns anos depois, a gente vai chegando em resultados que a gente às vezes nem tinha essa expectativa antes. Então, é muito gratificante ver programas como o do governo federal, né, aliado junto ao Congresso do Combustível do Futuro, programas como o do governo estadual, programas como o da Secretaria de Energia também, de já estar trabalhando no treinamento do pessoal que vai poder servir, né, esse crescimento econômico que está sendo contratado agora. Então a gente fica muito feliz, a gente fica confiante, e não dá para dizer que isso é um conforto, né, porque é uma palavra estranha, até porque administrar e executar centenas de milhões de investimentos é sempre muito delicado, mas isso facilita com que empresas como a Gás Verde possam executar seus investimentos, e a gente acredita muito, tanto que a gente está promovendo aí a produção de biometano no estado do Rio de Janeiro e no Brasil nos próximos anos. Excelente, obrigado. Antes de levar para vocês para as considerações finais, a gente tem um tempinho, eu queria fazer um parênteses aqui no tema desse painel. Esse nosso seminário é a força do petróleo no Rio de Janeiro. Tá? E falou-se muito a respeito de pessoas, de gente, das equipes que trabalham e extraem esse nosso petróleo, nas várias empresas que passaram por aqui. O petróleo do Rio de Janeiro, ele está no mar, né? Ele é extraído em plataformas, ele é extraído tá a bordo dos navios, tem uma série de navios que estão navegando, que estão indo e vindo para apoiar logisticamente essas plataformas que estão no mar, e são milhares de pessoas que estão hoje lá no mar trabalhando e não vão voltar para casa. Essas pessoas ficam quase 30 dias nessa vida, vão e voltam, não é uma vida fácil, e eles estão lá gerando a riqueza do nosso país. Eu queria só lembrá-los que estão lá fazendo isso. Tem a Marinha também, que está protegendo essa nossa área toda. Eu sou oficial de Marinha da Reserva, então tenho esse amor, esse apego pelo mar. Eu só queria lembrar todos esses homens e mulheres que estão lá no mar nesse momento, extraindo petróleo e gás para nós, e que fazem esse setor ser pujante do jeito que é. Só isso. Passando então para as considerações finais, Cláudio, por favor, 2 minutinhos. Não, está ótimo. Eu queria só dar um depoimento agora, que é completamente conectado com a questão da transição energética, que é o depoimento da Raízen. A Raízen ela é uma extensa distribuidora de combustíveis fósseis e renováveis, através de sua cadeia de postos. São todos esses postos bandeira Shell que a gente vê, são pouco menos de 7 mil postos, e ao mesmo tempo nós somos o maior produtor de energia renovável, de biocombustíveis em particular. Nas nossas unidades a gente produz
a partir da cana-de-açúcar, o etanol de primeira e segunda geração, a gente produz biocombustíveis e a gente produz bioeletricidade. A economia nossa, ela procura a circularidade a todo momento. Então a gente tem uma área que é o nosso upstream, que é a produção dessas energias renováveis, e a gente tem a área de distribuição, que é o nosso downstream. Pois muito bem, a gente vive intensamente essa questão da transição energética, porque a gente entende nesse processo de substituição a importância que tem os biocombustíveis. E de novo, gente, a solução que o Brasil desenvolveu ao longo desses anos todos, ela é única. Ninguém tem a tecnologia que nós temos e ninguém tem a capacidade de distribuir essa energia renovável que nós temos. E aqui estou falando muito focado em biocombustíveis, mas isso se aplica a outras formas de energia renovável. E, Almirante, esqueci de comentar a jornada do Biobunker. Estamos lá, estamos acompanhando as discussões da IMO, a gente torce para que a Europa perceba que os biocombustíveis podem ser, de fato, um insumo importantíssimo nessa jornada, e sim, além do SAF, além do Biobunker, a gente tem acompanhado essas discussões todas com o maior interesse. Era isso, muito obrigado aí pela paciência, foi um prazer. Marcelo, por favor. Obrigado novamente. Vou mais uma vez pegar carona, né? A boa fala do Cláudio. Como últimas palavras, eu queria agregar que o Brasil é um país diverso. O Cláudio já comentou o volume de investimentos, o conjunto de investimentos da Raízen. O Brasil apresenta oportunidades quase que infinitas, né? Abençoado por Deus, bonito por natureza, não é isso? É uma verdade. Não confundir diversidade com dispersão. O Brasil é diverso, mas não é disperso. O Brasil tem planejamento. O Brasil tem planejamento na área energética. A EPE é uma empresa que está aí para todos nós, tá? É importante todos que têm interesse na parte de energia se comunicarem com a EPE. A gente está aberto a discussões, a refletir sobre cada um dos temas. Hoje, com o conjunto que foi aberto de elos de comunicação, vocês acessam a gente por telefone, por e-mail, por e-SIC, ou seja, não tem desculpa de não consegui acessar. A acessibilidade é plena. Tá? O e-SIC, em 10 dias, ele é respondido. Então, acessem a gente está disponível para ouvir, para falar, para discutir com cada um de vocês, tá? E nesse apoio ao planejamento energético, porque a gente não faz o planejamento sozinho, a gente faz o planejamento com a sociedade, para a sociedade. Tá? Muito obrigado e obrigado novamente pelo convite, em nome da diretora Heloísa, em nome da superintendente Ângela Costa. Obrigado. Celso, agora contigo, suas considerações finais, por favor. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade, agradecer aos panelistas aqui, Cláudio, Marcelo, Sérgio. É sempre muito importante a gente poder divulgar essas ações que às vezes não são tão claras, né? E eventos como desse porte aqui permitem que toda a economia, né, que de alguma forma participa, toda a sociedade que está aqui com a gente acompanhando, né, todo esse desenvolvimento que tem no Rio de Janeiro, possa perceber o tamanho da indústria de petróleo. O resultado dessa indústria foi justamente a gente poder desenvolver novas tecnologias, como gás natural, hoje em dia biometano também e diversas outras. É importante esse desenvolvimento. O pessoal fica, às vezes, falando muito sobre substituição, mas a verdade é que daqui a 10 anos a gente vai estar aqui na mesma mesa, produzindo mais biometano, com mais postos de combustíveis, com mais poços de petróleo, com mais produção. E graças a Deus, se for assim, né, é melhor para todo mundo, é melhor para o Estado do Rio. E agradecer novamente aí ao Governo do Estado do Rio, a Secretaria de Economia do Mar e de Energia, o secretário Cássio, pela oportunidade, e estaremos sempre disponíveis aí para participar quando formos chamados. Muito obrigado. Secretário Cássio, missão dada, missão cumprida.
quero dizer que estamos entregando o painel, estamos entregando o seminário novamente no trilho do horário. Tá? Estamos em dia rigorosamente agora. Quero agradecer esse time maravilhoso aí pela participação, pela oportunidade da gente discutir aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, gente. Muito obrigada a todos os participantes do painel. Antes da gente encerrar uma foto oficial, convido o secretário Cássio também a participar dessa foto, lembrando que ele, junto com toda a equipe da Cinemar, é o idealizador desse seminário. Obrigada, secretário, por favor. Pois é, um anúncio importante, gente. Acabando aqui, a gente termina oficialmente o seminário aqui, mas continua, tem coquetel ali fora, todos estão convidados com música, né, secretário? Com música ao vivo também, para quem quiser continuar fazendo esse network tão importante. Antes da gente encerrar, é importante agradecer a todos os apoiadores desse encontro tão importante, a Cinemar, a Secretaria de Energia e Economia do Mar, o Governo do Estado, Instituto Brasileiro do Petróleo, IBP, a Firjan, Universidade Cândido Mendes, Uniswan. O seminário também tem o patrocínio do Sebrae RJ, da Ipiranga, Carpower Chip, Naturgy, Prio, Raizen, que a gente ouviu agora, Gás Verde também, Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Minas e Energia, VAST Infraestrutura e realização da Fundação Rede Criativa. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Obrigada pela participação. Lembrando que todo esse conteúdo pode ser acessado pelo YouTube da Cinemar. Boa noite, gente.